né? Oscuta, aqui a gente está trazendo aqui uma reflexão que eu acho que o mais legal da palestra, da troca, é a gente refletir e, a partir da reflexão, olhar para si, como que aquilo que eu estou refletindo pode melhorar a minha vida, ou simplesmente eu posso chegar à conclusão que não muda nada para mim. Então é muito legal, porque essa é a proposta aqui, e o tema que a gente vai estar falando aqui é contratempo, problema ou tragédia. Bom, para a gente começar a conversa aqui do contratempo, problema e tragédia, vamos só partir de um princípio aqui do que é cada um, né? Tem que ficar parado. O que é cada um aqui para a gente só nivelar o entendimento de cada coisa. Vamos chamar de contratempo como um pequeno acidente no meio do caminho, um atraso mínimo e um compromisso, por exemplo, mas que não nos tira do nosso objetivo. Por exemplo, onde você planejou andar de moto, andou de moto? Não. Não andou? Então, contratempo, ok? Então, quando você tem ali uma leve intervenção naquilo que você tinha planejado, mas que de uma certa forma você consegue, mesmo que com uma pausa, completar a sua jornada ali. Já o problema trata-se de uma ocorrência, algo que acontece, né? Tem uma ligeira, um peso maior, né? De peso intermediário, que geralmente leva um pouco mais de tempo para ser resolvido e mesmo assim não é suficiente para nos tirar do foco. Só quero que vocês prestem atenção nisso aqui, ó. Tirar do objetivo, do foco, dos objetivos, tá? Esse é o grande ponto aqui. Então, putz, bati o carro, tive um acidente ali, sem nada de vítimas, mas chato, né? Desgastante e tudo mais, então tá aqui um problema. E uma tragédia é um processo que envolve um acontecimento muito grave, normalmente no qual a gente não tem nenhum tipo de influência, a gente não consegue evitar, né? Acontece simplesmente assim, como um acidente que tira a pessoa totalmente do cumprimento dos seus objetivos. Tem uma passagem conhecida no Alice do País das Maravilhas, quando ela sai correndo atrás do coelho branco. Ela vai seguindo o coelho branco e tem uma hora que ela perde ele de vista. Quando ela se vê no meio de uma floresta com um monte de árvores e ela não sabe para onde continuar indo, porque ela perdeu, né, o coelho. E ela vê um gato em cima da árvore e ela pergunta para o gato: gato, para onde que eu devo ir aqui? Ele falou: mas para onde você quer chegar? E ela falou assim: eu não sei, então qualquer caminho serve. Então, quando a gente começa a refletir sobre esse ponto aqui, sobre nossos objetivos, nosso foco, nossos objetivos, começa a analisar por aí o que a gente está querendo tratar aqui entre contratempo, problema e tragédia. Tudo bem? Para a gente refletir. Tem uma ONG chamada Canto Cidadão, está até aqui a fonte dela, que em 2019 ela fez uma série de perguntas para um grupo de pessoas, um pouco mais de 1000 pessoas, mas não é do tipo assim, você valoriza mais o contratempo ou mais o problema? Não. Pergunta assim: numa situação em que você bate o carro, você acaba com o seu dia, você se frustra, você deixa de fazer outras coisas, ou você simplesmente resolve e vai continuar a sua vida, sabe? Coisas assim, né? E aí, baseado nessas perguntas, a realidade é que no período de uma vida, em média, 95% das situações que a gente tem na nossa vida é um contratempo. Fora as coisas, né, boas, assim, as situações que acontecem de situações ruins, que a gente vai trabalhar o ruim, 95% são contratempos. 4,8% são problemas e menos de 1% são tragédias de fato. E se a gente faz uma pequena análise mental aqui do que a gente já viveu até aqui, a gente pode pensar, né, realmente, né? Tragédia mesmo. Não fiz nem minha cota de 0,2 aqui. Problema ou outro tal. Mas, aí agora que é o que é interessante. Percepção das pessoas que geralmente veem a maioria das circunstâncias como problemas e tragédias, ou seja, pega um contratempo e transforma em tragédia na cabeça, na mente. Superdimensionando os contratempos é muito grande. Então, a batida do carro, na percepção da pessoa, vira uma tragédia. Porque tem que pagar, não tem dinheiro, porque não sei o quê. Normalmente está muito assim, ligado com dinheiro. O dinheiro hoje é um ponto muito forte na nossa sociedade. Então, então eu não vou conseguir porque eu não tenho dinheiro, porque eu não consigo porque eu não tenho dinheiro. Sabe aquela história? Então, e aí isso leva para a categoria mentalmente de tragédia. E olha que interessante, eu passei isso, assim, graças a Deus, né, todo mundo que está aqui nesse planeta Terra, se está aqui é porque também passa por isso.
Então, é muito interessante quando a gente começa a ter a consciência disso, de como a gente começa a tratar o problema. Olha só, eu tenho uma empresa e um mês atrás eu tive um problema de um cliente. Teve um contratempo de um cliente que ele encerrou o projeto, simplesmente assim, como naturalmente deve ser. E eu fiquei triste pra caramba, né? Putz, fechou o projeto. Não... Aí você começa a falar, não, porque é política, porque é a Copa do Mundo, porque, nossa, que saco. Aí você fica meio triste, cabisbaixo, fica se sentindo derrotado, não sei o que, tal. Isso era numa quinta-feira. Na sexta-feira, dia seguinte, eu continuei ainda com essa, né, valorizando, super valorizando esse contratempo aí. Aí, meu filho, pequenininho, de 8 anos, a gente foi pegar uma pizza e ele foi no banco de trás, comeu um pedaço de pizza e engasgou. Mas não é que engasgou assim, engasgou mesmo. Aí eu parei o carro no meio da avenida, tirei, assim, sabe quando fica ali 2, 3 minutos e não volta, e começou a ficar roxo, e você faz aquele negócio por trás e bate, dá umas porradas, e começa a gritar, fala, fodeu, lascou, fala, meu Deus do céu, e agora, cara, e começa a tremer. Você fala, nossa, cara. E aí, era um queijo que estava enroscado na garganta, eu consegui enfiar o dedo lá, arranquei e tal. E voltou assim, sabe? Eu falei, cara, pense que eu estava super valorizando um contratempo, eu estava na beira da fatalidade em menos de 3 minutos, e ali sim ia dar aquele... Eu falei, porra... E eu reclamando, né? E aí, é interessante que quando a gente começa a ter essa percepção aqui, a gente começa a rever, inclusive, isso aqui, ó, os nossos objetivos, nosso foco. O porquê, o para quê, do que a gente está falando aqui, né? Mas a gente vai chegar nesse ponto aqui do que é os objetivos, né? Então, pergunta que a gente tem que refletir hoje aqui, que a gente vai sair daqui com a reflexão para a gente trabalhar durante essa semana aqui. Porque nós sofredores, e aí eu estou colocando sofredores, no sentido que a gente está numa condição, se a gente for falar de uma vida, a gente está na condição ali, talvez ali, primeira infância, sabe? Dos 0 a 7 anos no máximo, imagino eu, assim, sabe? Então a gente está aprendendo, a gente do ponto de vista espiritual, tem muita coisa para trabalhar. Então a gente sofre, bebê sofre, né? Bebê tem dor, não sabe o que está acontecendo, está dando acidente, está chorando, né? Faz 1, 2 ali, está reclamando, então a gente está nessa aí, a gente está sofrendo. Só que a gente maximiza os contratempos, nossa, minha vida é triste, e a gente não consegue enxergar de fato o problema e a tragédia como o peso que genuinamente tem, ou seja, a gente dá um valor muito grande para o contratempo, e aí a vida fala, ó céus, ó vida, e aí quando realmente vem um problema e tragédia, aí o bicho pega. E aí se a gente já está ruim com esses contratempos, na hora que vem o filho, aí amigo, aí derruba, né? Então essa é a... Mas é legal a história, porque quando você começa a olhar para a história de uma forma mais... como se fosse um discernimento, uma curadoria, você começa a perceber alguns pontos. Vocês me ouvem bem no fundo aí? Quer que pegue o microfone? Não? Tá bom. Tem um cara chamado Epicuro, ou Epicuro, não sei se você quer falar. Ele é um filósofo, ele é de 200 anos antes de Cristo. Porque os filósofos, o que os filósofos faziam, né? Na época de Atenas e tudo mais. Eles ficavam refletindo, eles olhavam e queriam saber o sentido da vida. Existem realmente os deuses? Para que serve o trabalho? É certo que tinha muito escravo naquela época. É certo, olha que interessante, a reflexão da época, a época que mais se teve escravos na história da humanidade foi na época dos filósofos, dos grandes filósofos, olha que interessante. Então, a reflexão sobre as coisas. E Epicuro é um desses filósofos, e ele fala o seguinte, tem até as cartas de Epicuro, né? O sentido da vida para Epicuro é desejo e prazer. Mas não é porque ele é, né, ele é folgado, tem um porquê, tem um racional. Então assim, na filosofia de Epicuro, atingir a felicidade é como você não ter dor. A ponia, né, significa a ausência, ponia, dor. Então, não ter dor. Quando eu não tenho dor, eu já tenho algo que me traz felicidade. Dor física, eu estou falando. E também a ataraxia, que é não ter dor na alma. Então, eu não tenho dor física e não tenho dor na alma. Tá bom pra caramba. Isso aí é a felicidade. Faz sentido, né? Aí, como que ele chegou nisso? Ele buscou na natureza as referências para o seu pensamento. O homem, por exemplo, comparando com os animais eles querem se afastar da dor e eles querem se aproximar do prazer. O que o animal irracional faz? Ele procria, ele come, ele descansa e é isso. E está feliz.
né? Então, olha que interessante. Então ele olhou para a natureza, ele fez e falou, não tem dor, nem de alma, nem física, está tudo bem. Inclusive, é que aqui a gente dá uma forçada na barra, né? Nossa, esse Epicuro aí só quer prazer e felicidade. Mas ele fala que o auge da felicidade é a amizade. Olha que interessante. A amizade. E quando a gente olha para os nosso tempo que a gente dedica para as nossas amizades, a gente começa a falar, cara, está faltando tempo na agenda, né? É tanto compromisso, é amizade mesmo, a gente acabou. A última que você lembra é na formatura de 98, falando, caramba. Então, para atingir o estado de plena liberdade, tranquilidade e libertação do medo, o indivíduo deve se manter em busca de prazeres moderados. Essa é a filosofia de Epicuro referente à felicidade. Só que o pessoal está pegando isso e está levando para um outro extremo, né, cara? O prazer e a felicidade está dando uma tunada, né? Está subindo muito. E aí, é uma lasgraça, porque assim, ó, nós estamos aqui hoje, não tá? Mas se você rola o timeline agora, os TBT, ou os ao vivo, tá todo mundo lá em Portugal, tá todo mundo viajando, né? E nós tá aqui. Né? Começa a ter um desnivelamento de proporção, né? Tá todo mundo vencedor, né? Bem sucedido na carreira, vendendo empresas, comprando carros. A família é perfeita. Putz, se eu tiver uma foto dessa minha família, não fica assim, né? Aquela coisa, não. Né? Relacionamentos perfeitos. Pô, caramba, isso aqui entrou na 10 palestras. Então assim, tá difícil, né? Porque o Epicuro fala que felicidade tá aqui, ó, prazer e desejo. Tá todo mundo vivendo prazer e desejo, mas eu não tô. Que corpo perfeito, olha, isso aqui é um carro só, não dá, é um negócio horrível, cara. O homem tem vários aqui, ó, não dá para comparar, tá muito difícil, tá muito difícil. Então, o grande problema é o seguinte, não tem aquela frase que água mole em pedra dura, tanto bate que fura, tem aquela outra, muita mentira também se transforma em verdade, tem umas assim, né? Então a gente sabe que isso aqui é ilusão, a gente sabe. Porque a gente conhece, muita gente vai naquela análise e fala, caramba, rapaz, não, essa relação não é assim não, imagina, isso aqui não é assim não, você sabe, você conhece a pessoa, você vai, caraca, então a gente sabe que isso é uma ilusão, mas como a gente fica toda hora ali, ó, toda hora, inconscientemente, a gente cria uma expectativa de que sucesso, felicidade, tá todo mundo bem. Mas eu não vejo ninguém postando quando você está na ruim. Você tem dificuldade de não falar besteira, cara, rapaz. Então, você não consegue, você começa a falar assim, caramba, não é possível, está todo mundo feliz, está todo mundo bem, só eu que não. E aí você vê que Epicuro, quando ele fez 200 anos antes de Cristo, ele colocou essa filosofia e o pessoal levou a sério. E 2000 anos para frente, nós estamos aqui vivendo isso intensamente. E essa pesquisa do Canto Cidadão, ela é mais enfática em jovens de 14 a 21 anos. A percepção de jovens de 14 a 21 anos, comparado a todos a massa de pesquisa, é quase o dobro de percepção que a vida deles tem muito contratempo. Caraca! Converso com meu pai, com a minha mãe, que ficava lá, o auge da vida deles era ir no domingo de manhã na igreja comer uma Maria Mole, porque durante a semana inteira estava lá carpindo, na hora que sai o sol até o final do dia, estudou até a quarta série, era o auge. Hoje os jovens têm celular, cara, tá ruim, ô vida ruim. E quando a gente começa a perceber que quanto mais facilidade eu tenho, menos valor eu dou para as coisas, a percepção que a vida realmente é ruim, porque está todo mundo aqui, ó, nessa pegada aqui. E aí que entra um negócio bonito. Por quê? Porque agora fazendo uma autoanálise. Porque o meu objetivo, ele descalibra. O meu objetivo como vida, ele muda. Então, quando eu conheci a doutrina espírita, a primeira vez que eu fui a doutrina espírita, eu vi porque meu pai mandou. Eu era aquele jovem rebelde sem causa, meu pai é militar, ele falou, você vai, acabou, é isso aí, vai, sentava e ficava lá, aquela cara de satisfação, mas como meu pai era
direto ao ponto, então eu ficava sorrindo e ficava lá e tudo bem. E foi bom, muito bom, agradeço muito a ele por isso, porque se não fosse ele na época ter feito isso, eu não teria, no momento que eu precisei, esse discernimento de fazer uma reaproximação. E aí, eu tinha lá, sou 16, 17 anos, e aí eu dar aquele salto natural daquele momento. Tem que estudar, passar no vestibular, tem que trabalhar e tudo mais, então você vê que não tem tempo mais para a parte espiritual, então você fica ali até os seus 22, 24 anos. Tal. E aí, bendito dia, eu engravidei minha namorada, falei, agora lascou, preciso virar, parar de ser, né, preciso ser sério, vou voltar para alguma coisa que me dá um discernimento. Aí eu falei, doutrina espírita, legal, vou voltar lá. E aí eu fui intenso, né, para estudar, não sei o que e tal. Todas as religiões são muito boas, porque no final, se pegar religião como palavra, ela vem do latim chamado religare, que é uma forma de se ligar com Deus, e são só ritos para se encontrar com Deus, mas todas elas buscam a mesma coisa: amor ao próximo, reino dos céus, servir ao próximo como a si mesmo, aquela história, para todo mundo, só o jeito de fazer, cada um tem alguns ritos, né? Mas o grande ponto é, a doutrina espírita, para mim, não é que eu defendo bandeiras de religião, mas ela, para mim, ela responde para mim de forma mais clara as perguntas que eu tenho, eu acho muito bom. Eu voltei e comecei a estudar e tudo mais, não sei o quê. E aí, nesse momento, até antes desse fato, meu objetivo de vida era ter sucesso. E sucesso para mim era ser bem sucedido na carreira, ter dinheiro, se pudesse não ficar ser malhado, viajar o mundo, comprar um monte de coisa e tal. Esse era o objetivo. E aí, eventos da vida acontecem e aquelas que você começa a ter que tomar as decisões. Veio o filho, eu falei, cara, preciso começar a priorizar, porque filho não é brincadeira, não sei o quê. E aí, passei a conhecer a doutrina espírita, e qual foi o novo objetivo de vida? O reino dos céus. Comecei a pensar no reino dos céus. Pô, não, peraí, a vida passa, a gente tem que construir um legado pensando na eternidade, não no hoje, né? Posso ir embora hoje aqui e tal. E aí, beleza, e aí gostoso, porque aí você começa a viver mais a caridade no dia a dia, nos projetos, em casa, tudo mais. Eis que está tudo bem, aí aparece um outro momento de vida. Vamos começar a fazer alguma coisa diferente na área da carreira. Aí volta a descalibrar que o objetivo agora é fazer uma empresa, é criar empregos, é não sei o quê. Então, na vida inteira vai acontecendo vários eventos e a gente não, se a gente descalibra o objetivo de vida, a gente cai nisso. Quando eu estou calibrado com o meu objetivo de vida, pensando na vida espiritual, tudo é mais fácil de aceitar. Vem um problema e você fala, poxa, pode ser que esse problema que está vindo aqui é para resolver talvez um problema que eu deixei lá para trás no passado, fica mais claro para lidar com ele. Mas se eu estou com um problema, qualquer coisa que acontece, que eu não estou preparado, porque o objetivo é ser bem sucedido nessa vida, nessa existência agora, aí eu fico chateado. Então começa a calibrar essa questão. E aí vem a figura do diabo. O diabo, ou Satanás, Lúcifer, o nome que se quiser dar, é um símbolo muito forte, em especial em várias religiões, né? Catolicismo, nos evangelhos e tudo mais. Como o mal, como o erro, como se fosse uma coisa que está lá. Até a analogia é o céu e o inferno, né? É o positivo e o negativo, qualquer coisa nesse sentido. Mas, quando a gente começa a estudar efetivamente o que significa as coisas, fica mais fácil entender. Diabo, di é de dois, abo é de caminho. Se a gente busca a palavra diabo, significa divisão do caminho. Dois caminhos. O que divide? E aí, se a gente pega, por exemplo, a história de Lúcifer, né? A mitologia do catolicismo fala o seguinte, diz que Lúcifer era um anjo, muito bem sucedido lá na orgia dos anjos, e ele via Deus com todo aquele poder, com toda aquela soberania, e falou, eu quero ser isso aí, eu quero ser isso aí. E aí ele fala, não, eu quero ser isso aí. Ou seja, ele deu voz ao desejo. Eu tenho essa ambição, esse desejo de ser isso aí. Aí Miguel, que era um outro anjo, falou, cara, você tá louco? Tá tirando Deus? Não, cara, fica na sua. Não, eu quero esse negócio aí, acho legal. Aí saiu na mão os dois, tem até como é que fala? Uma obra de Michelangelo, que Miguel tá com uma lança assim no Lúcifer, que é quando Lúcifer cai na terra, né? Porque luz se fez na terra, porque é um anjo de luz, caiu. O que fez esse desejo? O que fez essa divisão?
de Lúcifer, quando ele cai na Terra? O desejo, o prazer. Olha que louco isso. Não esquece da história, assim, são só contos para ilustrar. A gente não conta a história dos 3 porquinhos para os filhos, que é para fazer as coisas bem feito. A gente não conta a história do Chapeuzinho Vermelho para não confiar nos estranhos. É essa a ideia. Quando a gente começa a contar as historinhas, é para explicar. Quando a gente coloca o desejo à frente, o prazer à frente, tem outros nomes para isso. O prazer, o mal, invertido, o mal, o errado, o ego, eu primeiro, o imoral. Nossa, eu inverti tudo aqui, olha, mas entendeu? Então assim, quando eu coloco à frente o prazer e o desejo, eu me desconecto da luz. Eu me desconecto de Deus. E eu entendo que isso é um processo natural. É o mesmo processo de quando a gente é adolescente e a gente fica lá rebelde com os pais e a gente faz o caminho do filho pródigo. Vai para o mundo. Aí quando vai no mundo, toma uma porrada, não sabe nem de onde, assim, né? Aí quando dá para os 25 anos, né? Você começa a reaproximar do pai e fala, pai, você estava certo, né? Pô, que legal, puta, né? Chega lá cabisbaixo, é legal, porque a gente começa a dar valor para as coisas. É a mesma pegada quando a gente fala dos pontos de vista de vida. Quando eu começo a dividir, normalmente é sedutor. É igual aquela primeira fase quando a gente está lá com o filho pródigo. Ele está com dinheiro, está se divertindo, está com amigos. É quando a gente está jovem, quando a gente está lá. Mas quando a gente começa a tomar as porradas, a gente não está preparado para aquilo, a gente começa a aprender. É o processo de lapidação. É o processo de burilamento mesmo. E aí a gente começa a dar mais valor. Só que isso acontece várias vezes durante a vida. Seja através do poder, seja através do poder, entenda, poder pelo cargo que ocupa, pela influência que tem, pelo dinheiro que tem, pela posição que conquistou, seja pela beleza, quando a pessoa tem uma beleza além, né, acima da média, que isso dá para ela acessos e oportunidades que ela, por ser bonita, ela tem, ou por quando ela tem uma posição, sei lá, ganhou um prêmio na loteria, não estava esperando ver. Então tudo isso são eventos que fazem com que a gente teste o nosso objetivo de vida. Se eu estou sólido no meu objetivo de vida, meu objetivo de vida é uma vida espiritual. Quero criar um legado para uma vida espiritual, ou seja, eu vi uma matéria do Jô Soares, quando ele faleceu, apareceu vários, né, Jô Soares, mas tem não sei se ele está na Roda Viva, mas ele fala assim, cara, qual é o seu objetivo de vida? É ter passado por essa vida sem ter magoado ninguém. Olha que legal, Jô Soares, super bem sucedido, cara. Então, olha a preocupação que ele tem, passar pela vida sem magoar ninguém, sem deixar nenhuma marca negativa em ninguém. Qualquer um propósito mais digno, mais que faz sentido. Só que no dia a dia a gente tem isso versus todas aquelas fotos que eu mostrei aqui. E a gente reflete sobre o sentido da vida no domingo de manhã, se você vem toda semana, uma vez por semana, se você vem uma vez por mês, ou se você vier porque o pai mandou, quando o seu pai mandar. Versus a cada 5 segundos, para quem tem celular e tem rede social, tenta desinstalar a rede social uma semana no celular, você vai ver. No primeiro dia dá assim, ó. Fala, meu Deus, o que eu faço agora? Não sei o que eu faço mais. Nem para ir no banheiro. No banheiro. Então a gente começa a perceber que a gente está minando muito, olha que interessante, com o poder do livre-arbítrio, minando a nossa consciência, e o pior, né? Que é o desafio, né? Deixando os nossos filhos fazer isso de forma mais intensa ainda. Então, olha o desafio que a gente tem. E é muito legal, né? Porque eu converso bastante com meu pai sobre essa questão da história dele, como que é. Antigamente, né, na época do meu pai lá, eles criavam 15 filhos fácil. 10, 15, 20 filhos fácil. Por quê? Era uma rasteirinha, era uma beleza. Faz o filho, é o primeiro, deu 6, 7 anos, vai para a escolinha lá, meio período. Aí trabalha outro meio período. Deu o 4º ano, vai trabalhar, acorda o sol, trabalha, faz o sol, volta para casa, não tem luz, à noite, dorme, e assim vai. Aí chega o segundo filho, primeiro cuida do primeiro, o segundo cuida do terceiro, e vai. Uma maquininha de carpir. Beleza. Aí inventaram a colheitadeira, lascou. E todo mundo querendo vir para a cidade. Então hoje, criar filho, cara, é você tentando dar um bom exemplo, começando aí, se você conseguir dar um bom exemplo, versus o mundo inteiro
24 horas, Lucas Neto ali, né? Aquela coisa, caraca, e aí, cara? Pede. Então, o que está acontecendo do ponto de vista de sociedade? A gente está sendo fortemente convidado a ser exemplo. Não dá mais. Nossa, eu mando lá para o Kumon, mando lá para a Escola de Jesus, aí eu mando lá na casa da... não sei aonde, mas chega em casa, a gente não é exemplo. Estou com um molequinho agora de 12 anos, né? Meu filho 2. E agora 12 anos. Ai, como que ele passa, né, bicho? Aí você vê a molecadinha na mesma idade dele, a menininha fumando vape. Fala, cara, isso que eu vou falar aqui? 12 anos. Entendeu? Então, assim, olha o desafio que a gente está vivendo. E aí também no meio de trabalho, né? E é legal, porque a gente está vivendo isso em casa, como falar de política, não vou entrar no mundo, mas que olha o desafio que a gente vive hoje, né? Então é muito legal, porque no final do dia, o único universo que a gente tem que resolver é esse aqui dentro de nós. Essa é a beleza da história. A gente fala, e é disso que a gente está falando aqui. O diabo é 2 caminhos, é o que divide, é o que tira a gente da essência. Todos nós, se a gente está aqui, a gente tem a parte de luz, mas também tem a parte de sombra, todos nós. E é legal, né? Porque assim, vamos pegar a anatomia de uma relação. Você conheceu lá a menina ou o menino, gente boa pra caramba, perfumado, bonito, engraçado, coisa linda. E aí você começa a se relacionar só a parte de luz. Nossa, tudo é bom, né? A pele é boa, o cheiro é bom, o sorriso é maravilhoso e tal. E aí começa a ficar mais próximo, então começa a chegar umas coisinhas de sombra, assim, mas tá longe ainda, cada um na sua casa e tal. Bem, chega um dia, você resolve estar morando junto, tá mais próximo. Aí tá. A calcinha fica pendurada no negócio do chuveiro, ou a toalha fica lá molhada assim no sofá, fala, eita, nós. E aí vai, né? Começa aí perto dos outros super simpáticos, dentro de casa um tirano. Então a zona de sombra começa a aparecer. Então nós todos nós, 100%, somos uma parte luz, uma parte sombra. E quando a gente quer separá-los, a gente está vivendo isso aqui. 2 caminhos. Quando a gente começa a assumir para si o negócio, fala, eita, nós, eu preciso começar a ter direcionamento, discernimento, tomar decisões difíceis. É difícil. É difícil abrir mão do prazer. Esse é o fato. A gente começa a juntar. Não tem aquela história do Yin Yang, Shi, Rai, Shi, não sei como que eu sou o deus da Índia, né? São todas outras formas para falar. Luz e sombra. Tem que estar integrado. O Yin Yang é aquele símbolo que é uma bola redonda, dividida metade branco, metade preto, sendo que a bolinha no branco é preta, a bolinha do preto é branco, né? Então, zona de luz e sombra. Quando eu começo a ter o diabo, qual que é o sentimento que tem? Ó, acompanha comigo aqui, ó. Todo mundo está viajando, todo mundo está se dando bem. Aí eu me sinto, é injusto. É injusto. Só que você começa a falar, mas eu não tenho o que fazer. Eu não consigo estar viajando para a Itália. Eu não tenho esse corpo aí e minha foto com minha família não é bonita assim. Eu não tenho o que fazer. Aí você fala, até tenho que fazer, né? Eu posso fazer minha parte, mas estou meio estou desanimado, né? Deixa para depois. E aí cai no desânimo. Tem uma palavra chamada assídia. Sídia é força de vontade, o A é a negação. Assídia é a falta de força de vontade, é o desânimo, que cai para a depressão e que não é comum cada vez mais. Até Divaldo falou, 15 anos atrás, que nós teríamos entre 20 e 30 a maior taxa de suicídio da história. E é o que está acontecendo, claramente. Porque chega uma hora que você quer fugir daquela tristeza. É que você está dividindo tanto, que chega uma hora que você fala, cara, não aguento mais. Por isso que é bom a doutrina espírita, até para isso é bom, porque dá medo. Se você assistiu lá, leu o Nosso Lar, assistiu o Umbral lá, você fala, cara, não vou. Né? Então, chega nesse ponto aí. Tem um outro pensador, que é legal os pensadores. O pensador, o que ele coloca? Ele coloca alguns pontos marcantes na história, né? Sartre é um que fala assim, né? O inferno são os outros. É muito comum, é famosa essa frase aí, que a gente sempre fala assim, não, porque minha vida é ruim, eu só vou mudar quando a minha esposa melhorar, quando meu marido melhorar, quando meu pai, não sei o quê, quando meu chefe me reconhecer, quando a minha vizinha parar de pegar meu marido, aquelas histórias assim, né? Os outros estavam lá. E a brincadeira dele é assim, cara, nunca. O inferno são os outros é a forma infantil de pensar.
É dolorido isso, né? Porque é gostoso. Não, a culpa é do fulano. Quando o fulano fizer tal coisa, mas nunca é. E é legal das palestras, porque você chega em casa, cara, aquela palestra era pra você, pena que você não foi. Não era. Não era. Até era, né? Mas primeiro é pra quem tá aqui, né? E é legal porque daí a partir do momento que você começa a trazer a ideia que o inferno não são os outros, você não precisa mais se preocupar com mais nada que os outros falam, deixam de fazer. Vão votar no A, vão votar no B. Se acontecer o A, vai ser isso, se acontecer o B. Não faz diferença, cara. O externo mais não é um problema, entende? Porque no final, se é A, B, você vai ter que viver com isso, ponto. O que você vai fazer com isso que vai determinar a sua vida. Mas não faz, não precisa sofrer, né? Então tá bom, a gente está falando aquela história, né? Tem lá a percepção de contratempo maior do que realmente é, e aí tem um porquê, porque o empírico falou que é assim, tem que ser prazeroso. Aí o mundo está falando, rede social, falando. Para quem assistiu o Dilema das Redes Sociais, no Netflix, o Dilema das Redes Sociais, cara, foi feito para isso. É a melhor droga não química feita na história. Olha que louco, porque ele ativa a sua dopamina. Sabe quando aparece uma notificação, fulano mencionou você? Dá aquela tremedeira e fala, ai meu Deus do céu, que legal. Então assim, isso aí, cara, sério, mais que coronavírus. Aí vem um outro pensador, Jesus Cristo. E é legal a gente colocar bem na linha da história, porque assim, se você olhar em todas as filosofias, em todas as frentes, sempre tem os pensadores. A gente coloca Jesus Cristo numa esfera maior, mas se você pegar lá, por exemplo, outros povos, vai colocar lá Maomé, Buda, Krishna, não importa muito. Escolha um. Esse aqui é o tema, isso aqui é um ídolo, é um mito, é uma referência, é um guia. Para que é isso importante? Porque não é que existe aqui, não dá para ter certeza 100% que tudo que fala de Jesus Cristo efetivamente foi daquele jeitinho, tal, não sei o quê. Mas a história, a mensagem que ele passa do amor ao próximo é o que importa. Se o santo Sudário ficou com a imagem dele lá quando saiu, se foi no terceiro dia ou no segundo, se roubaram, não importa. Então esse cara falou assim, ó, sentido da vida, amar a Deus sobre todas as coisas, né? Ele fala no 37 e no 39 ele fala, e assim como o primeiro mandamento, o segundo, tão importante quanto é, fazer ao próximo o que você gostaria que fizesse para si. Na prática. E aí, mudou o sentido da vida. No primeiro, o objetivo da vida é, cara, ser feliz aqui, ó, no que der, vou no máximo aqui. Esse outro fala, não, cara, esquece você. Você é resultado do que você dá para o outro primeiro. E é duro, né? E olha que interessante, porque, ó, amar ao próximo como a si mesmo. Olha que interessante, é o racional. É legal quando a gente começa a entrar no detalhe e a gente começa a ter mais clareza, né? Amar como a si mesmo. Se eu não me amo, eu não vou amar o outro. Ou se eu me amo um pouquinho, eu vou amar o outro um pouquinho. Então o primeiro ponto do amor é amar a si. O que é amar a si? Eu tenho vários cursos para jovens, né? Eu sou da área de tecnologia e eu também tenho um projeto lá chamado Paideia, que é onde os jovens se formavam com os gregos e tudo mais, Paideia. Faz as reflexões e a gente fala muito sobre exercícios de autopercepção. E uma coisa interessante, fale a qualidade do fulano. Fulano é isso. Fale da ciclana. Fale as qualidades suas. O pessoal trava. É muito louco. Falar da qualidade dos outros é muito fácil. Falar das nossas qualidades é muito difícil. Por quê? Porque eu não estou me amando o suficiente. E aí tem umas crenças interessantes, porque como que eu vou me amar o suficiente, ou reconhecer os meus talentos? Primeiro, eu nem sei que talento eu tenho. Segundo, se todos os talentos que estão na internet estão maior que o meu. E aí eu começo a comparar, falando, não vai dar. Ah, mas eu não sou super inteligente, ou super rico, ou super bonito. Puta, mas eu sou simpático, eu tenho paciência, eu sou da turma do deixa disso, eu gosto de ler, eu gosto de cozinhar, eu sou carinhoso, eu sou amorosa. Então, pô, não tem valor isso? Quando eu reconheço os valores que eu tenho, como que eu vou me amar?
E se eu não consigo me amar, como é que eu vou amar o outro? E essa é a beleza da história. O primeiro ponto é se amar. E é interessante que não é o amar da vaidade, né? Vou me amar, pô, porque normalmente a gente costumeiramente dá um valor que a sociedade vê como um valor bom. Então, ser bem-sucedido, ser bonito, ser comunicativo, mas tem várias outras. Cara, pense no enfermeiro, por exemplo, não só como profissão, mas como vocação. Tem uma diferença, né? Profissão faço porque eu tenho que pagar as contas, a vocação é porque eu amo fazer aquilo. Você ter lá cuidado com a pessoa que está na cama. Para quem já ficou em cama de hospital, é impressionante. Impressionante a vocação de um enfermeiro, por exemplo. Olha o valor que tem aquilo. E você conversa com o enfermeiro, ele nem sabe, ele não consegue perceber o valor que ele tem. E a gente tem que fazer esse trabalho de autoanálise. Que valor eu tenho para eu começar a me amar? Esse é o primeiro ponto. E a partir do momento que eu começo a me valorizar, a me amar, cara, parece que você simplesmente, sabe o diabo? Você junta. Você não vai deixar de ter a zona de sombra de luz, você simplesmente junta, você integra. Você integra os dois. E aí você começa a amar. E quando você ama a si, você começa a amar tudo. Você começa a ter paciência, você começa a ter compaixão. Sabe aquelas infantilidades de ciúme, por exemplo? Relação que tem ciúme, um dos dois, normalmente os dois, são infantis. Psicologicamente falando, tá? São infantis. Pensa em posse do outro. Então começa por aí. Quando você se ama, você não liga mais para aquilo. Aquilo não tem mais. Aí de duas maneiras, o que você faz com aquilo? Ou você ajuda o outro a crescer, ou você simplesmente fala, cara, desse jeito não vai ser, a nova regra é essa. Olha que beleza. É muito legal. Isso se aplica para tudo. Na obra de Michelangelo, que está na Capela Sistina, a criação de Adão, Deus e Adão se tocam para criar. É legal, obra de arte eu achava meio bizarro. Assim, quem que admira a obra de arte? Hoje eu olho, cara, como que uma obra de arte passa tanta mensagem? Caraca! E aí, só aqui vai 1 milhão de análises, né? Só aqui que está aqui, né? Mas só nesse detalhe aqui, ó, dessa parte aqui, esse detalhe. Deus está com o dedo esticado, Adão não. Adão representa nós. Deus está aqui, ó. Você entendeu como que é a parada, né? Se você pegar nas palavras de Jesus, Jesus nunca foi até ninguém, né? Não tem aquela palavra assim, o Zaqueu subiu no cima da árvore, Deus, Jesus, vamos almoçar em casa, jantar em casa. Não tem aquela passagem, alguém tocou em mim, tinha 1 milhão de gente lá, alguém tocou em mim lá. Então, Jesus nunca foi até ninguém. As pessoas iam até Jesus. A analogia é a mesma. Deus não vai vir aqui, pô, meu amigo, fica legal aí. Não. O caminho é nosso. Mas ainda tem que esticar o dedo. Tem que esticar o dedo. Então, quando a gente começa a buscar, fala, putz, faz sentido, faz sentido. Eu estou realmente dando uma sobre-importância para os contratempos. Está dividido e eu quero unir. E eu começo a olhar que desconforto e dor são processos educacionais para a gente evoluir, do ponto de vista de vivência, né? E aí, cara, é aqui, ó, esse é o ponto da palestra, que eu gosto muito do bate-papo, que é para si, para cada um, não é para o marido, para a esposa, para quem ficou em casa, é para si. E é uma coisa que você tem que fazer com você. Qual é a minha relação com o prazer? Vou além. Qual é a minha relação com o sexo? Vamos ser práticos, assim, né? Qual é a minha relação com traição? Hoje em dia, o que eu mais vejo é que a traição parece que é até status. Né? Quem consegue no grupo de amigos ali falar, tá em alta. Mesma coisa dinheiro. Qual é a minha relação com o dinheiro? Quando eu falo relação é o seguinte, quanto de importância esse negócio tem na minha vida? Se eu tiver que abrir mão disso aqui, ou colocar num patamar que realmente é o patamar que ele precisa, quanto eu estou disposto a isso de verdade? Qual a minha relação com comida? Qual a minha relação com poder? Com vaidade? Vaidade principalmente naquele aspecto de, não necessariamente, tem gente bem feia que é bem vaidoso, tá? Não é beleza, é se sentir assim, eu preciso ser visto, eu preciso ser bajulado, preciso ser reconhecido.
Bebida. Bebida, então, bebida virou ponto. Bebida hoje é a. Como é? É a justificativa para você reencontrar as pessoas. Se você tiver, você tem que fazer o de louco. Se você não estiver bebendo no meio da turma, você não contar para ninguém. Você coloca um copinho ali, coloca uma água atrás e mente assim. E aí drogas lícitas, cigarro, outras drogas, enfim. Aí já. Mas entendeu o ponto? Ah, mas eu não tenho problema nenhum com vaidade, para mim é tranquilo. Mas como é que é a sua relação com o dinheiro? Não, o dinheiro é tranquilo na relação, mas qual é a sua relação com traição? Qual é a sua relação com bebida? É essa a conversa. E é bonito, né? Porque assim, Deus ele fala assim, cara, por mim você pode ficar o tempo que você quiser nessa história aí. Meu dedinho está esticado aqui, ó. A hora que você resolver a sua parada com a relação aí com o negócio aqui, você está esticando o seu dedo. Você está unindo. E aí, no Mateus 5, Mateus, quer ler a Bíblia? É Mateus, vai. Para sintetizar mesmo assim, Mateus. Mas aí é os 4 evangelhos, né? O Lucas, João, Mateus e isso aqui lá, Marcos. Lê os caras, que é massa, assim, resolve o negócio. Seja o seu sim, sim e o seu não, não. A integridade é estar por inteiro. Não é que, sabe, tipo, eu sou íntegro, eu falo a verdade, não tem nada. Eu sou íntegro, eu sou sincero, não tem nada a ver com isso. Integridade é assim, que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Do caminho do diabo, para o caminho do uno. Aí é legal porque é o seguinte, a partir do momento que você resolve as suas paradas de você com você mesmo, o mundo pode pegar fogo. Que é onde a gente quer chegar. Imagina que todo mundo está uno. Chegamos assim num ponto, lá nas testemunhas de Jeová, eles dão aqueles folhetinhos, que é legal que tem aquele campo verde, as pessoas brincando com os bichos, conversando com o tigre fala português. E aí as pessoas todas se abraçam, brincam, se escondem e tal, ninguém, né? É aquela história lá. É aquilo lá. Quando a gente, cada um de nós, fizer nosso trabalho de casa, de sair do duo, vir para o uno, e não é um trabalho fácil. Por isso que a gente tem várias encarnações, porque é um trabalho difícil mesmo. Olha, eu consegui, ó. Difícil mesmo. Eu poderia falar para falar. Mas, que seu sim seja sim, que seu não seja não. Entendeu a parada? É fácil, mas ao mesmo tempo tem que falar pro Epicuro assim, Epicuro, prazer não é isso aí não, cara. Aí parar de tomar café, mas eu não consigo parar de tomar cerveja lá. Então, coloca o tanto que você está disposto. Mas não precisa parar. Bom, mas então, não precisa escrachar também. E a traição? Putz. E o dinheiro? Não. E o cargo? E o chefe? Entendeu a jogada? Putz, aí você resolve a parada, cara. Você começa a se amar. Olha que louco, vamos. Pode vir aqui. Todo mundo conseguiu chegar lá, então vamos fazer em mim primeiro. Você vai lá, primeira coisa, você se ama, que conhece seus valores. Você começa a ter compaixão das pessoas com quem você convive, que muitas vezes te incomodam, porque você começa a ver que é uma infantilidade dela. Você deixa de depositar expectativa nos outros. Rede social acaba perdendo, natural, olha que interessante, esse é um fenômeno. Quando você começa a pensar, é só uma virada de chave, você começa a pensar, a rede social começa a perder um pouco de sentido. Novela da Globo, rede social, mensagem do WhatsApp, começa a meio perder o sentido, e aí você fala, como é que eu preencho? Naturalmente você começa a fazer coisas mais agradáveis, assim. Atividade física, se alimentar melhor, gastar seu tempo com... Lembra dos amigos? O Epicuro tem a parte boa. A amizade é o ápice do prazer, né? Então começa a ter tempo com os amigos, começa a parar de assumir um monte de compromisso que você não dá conta. Até estava no 380, queria fazer tudo, não dá, pelo amor de Deus. Né? Então assim, começa a fazer sim, sim, não, não. Então é muito legal essa história aqui. E aí, somos o resultado de nossas escolhas, a gente acaba se criando. Olha que legal. A gente, não tem aquela história, vós sois deuses. É isso que ele quer dizer. Vós sois significa, você tem a chavinha. Só, o motor único, só você. Não precisa de mais ninguém. Ah, mas meu marido, minha esposa, cara, não depende mais dele. Não depende mais dela. Esse que é o legal da história. Nossa, mas se isso acontecer, eu vou perder minha família. Ou você vai ganhar a sua vida. Você não quer ser exemplo para os seus filhos? Você não quer que eles sejam felizes? Você tem que ser feliz. Você tem que abrir mão de algumas coisas para ser feliz.
Olha que legal, ressignificou tudo. E aí a gente começa a ver que o mundo, a historinha dos bichos no Campo Verde, todo mundo se abraçando e tal. É verdade esse bilhete. Então, pessoal, que a gente possa sair com essa reflexão hoje, de que no final do dia é essa aqui que é a parada, e esse é o dedinho que tem que esticar aqui, que é nosso. Dá trabalho, a gente tem que falar não pro prazer, mas está dizendo aqui pela pesquisa, pela história, que é o melhor caminho, que faz sentido, que vale a pena, porque paz do espírito é bom demais. Obrigado. Né? Interessante, né? E fazendo até um paralelo com o que a gente falou sobre indulgência, né? O quanto que a gente às vezes tem que fazer essa autoanálise constantemente, né? Porque é fácil julgar o próximo, é fácil você ver os defeitos dos outros. De fato, todos temos defeitos. Ainda estamos evoluindo, né? Estamos no caminho dele, né? E uma das tarefas que a gente tem nessa caminhada é olhar para si mesmo. Antes de olhar para o amiguinho e falar, nossa, o amiguinho ali realmente ele tem problema, né? Ele tem problema, mas e você? O quanto que você faz por você mesmo? O quanto que você olha para dentro de si, para de fato poder fazer... Aliás, quem somos nós para julgar o próximo, né? Esse é o ponto. Então, que sejamos felizes, baseado aqui no amor a nós mesmos. E sempre com amor ao próximo, sempre procurar fazer, né? Então, fechando um pouco o que o Paulo colocou aqui, essa é a reflexão de que todo mundo tem que fazer. Tá? Então, nesse momento, eu queria convidar a Ana, tá? Para que a gente possa fazer o nosso passe coletivo. Alô? E agora? Alô? Bom? E ela vai fazer a liberação do nosso passe, tá bom? O passe é um ato de amor. Para que possamos usufruir da melhor forma dessas energias, vamos nos aquietando, fechando nossos olhos, buscando nos conectar com a espiritualidade. Pensemos em Jesus. Agora, agradecidos por termos recebido essas energias, vamos buscar levá-las vibrando para levá-las para fora desse ambiente, fora dessa sala. Vibremos primeiramente pela casa Bezerra de Menezes, onde estamos, por todos que aqui trabalham e frequentam. Vibremos também pelo educandário, por todas as crianças que aqui frequentam, por todos os colaboradores, voluntários. Agora vibremos por nossos lares. Visualizemos nossos lares e vamos entrando, levando essas energias do bem para todos os cômodos, atingindo todas as pessoas, os familiares que ali se encontram. Vibremos pelos nossos vizinhos, pelas vizinhanças, pelo bairro em que vivemos,
comunidade em que vivemos, pela nossa cidade, Sorocaba, pelos nossos governantes, pelo nosso país, Brasil, pelos nossos governantes e agora nesse momento pelos candidatos, né? Os candidatos, administradores. Vibremos pelo nosso planeta. Visualizemos o nosso planeta envolto com essas energias do bem, para que elas possam chegar e atingir a todos aqueles que mais necessitem. Pessoas que buscam em hospitais, buscando pela cura, pessoas, idosos abandonados em asilos, crianças em orfanatos, pessoas em situações de fome, pessoas em situações de guerra, conflitos, para que todos possam receber tudo aquilo que mais necessitam. E agora, vamos pedir licença para vibrar por nós mesmos, para que nós também possamos receber tudo aquilo que mais necessitamos para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado, Ana. Vamos aproveitar então esse momento de serenidade, de boas vibrações e fazer a prece final. Que possamos sentar confortável nesse momento e agradecer, primeiramente, a espiritualidade que aqui esteve, ao palestrante Polis, a todos os trabalhadores que aqui vieram nesse domingo e a todos vocês que escolheram nesse domingo lindo estar aqui conosco para aprender, para justamente entender um pouco mais sobre as palavras de Jesus e como podemos evoluir como ser humano. Que o Senhor possa abençoar a todos nós e a todos os nossos familiares, assim como colocado pela vibração da Ana. E agradecemos, Senhor, por tudo que recebamos aqui. E assim como eu coloquei na prece inicial, que todos possam ter recebido isso e que todos possam sair melhores de chegar. Que essa prece também se estenda à semana que vai se iniciar nesse momento e que todos nós possamos estar abençoados por Deus para a semana que se segue. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado aos bons espíritos. Muito obrigado aos trabalhadores. Muito obrigado aos presentes que aqui estiveram. Que assim seja. Pessoal, antes de encerrar, dois recadinhos, tá? Para quem não está habituado, a gente vai ter o passe individual, tá? Eu vou ver só a quantidade de passistas que a gente tem, mas provavelmente vai ser entre 4 e 5, eu vou ver como é que está lá a quantidade de passistas, tá? E não menos importante o segundo, nós estamos tendo aqui toda terça-feira o estudo do Evangelho, tá? Então, terça-feira às 8 horas, quem se interessar, ele é o estudo mesmo do prefácio, então começou recentemente, vai do prefácio agora, o pessoal vem, faz um debate, puxa livro dos Espíritos, puxa também outros livros que a doutrina pede para justamente que todos nós possamos ter esse entendimento e esse conhecimento cada vez maior do que a gente vem aqui buscar, tá bom? Então esses são os meus últimos recados para vocês. A quem quiser, por favor, aguarde, né, o passe, fique na sala. Aos que não quiserem, tenham um excelente domingo, né? A gente vai abrir a porta ali. Gratidão por tudo, por estar aqui conosco no dia de hoje.